Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender a palavra do Senhor, para adorá-lo. Último dia do ano, 31 de dezembro de 2020, e nós estamos aqui para celebrar ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque o Senhor até aqui nos sustentou, Pai, e nós temos todos os motivos para Te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Pai, porque o Senhor é um Deus sempre bom, e a Tua bondade, ó Pai, dura de eternidade em eternidade. Em todo o tempo o Senhor é bom, ainda que nós não compreendamos muitas coisas, mas, ó Deus, que o nosso coração possa ser um coração que não duvida, que não quer entender, mas um coração que somente confia no Senhor. Te rendemos graças por esse dia, te rendemos graças, ó Pai, porque estaremos reunidos com os nossos familiares, te damos graças porque nós podemos fazer uma videochamada e falar com os nossos familiares. Muito obrigado, a Deus, pela Tua bondade sobre nós. Recebe agora a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Nós damos toda a honra e louvor ao Senhor, que é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, em nome de Jesus. Amém? Querida igreja, nós vamos entrar o ano de 2021, e esse ano a Convenção Batista Brasileira, ela traz como tema, compartilhem graça e misericórdia. O texto, a divisa para esse ano de 2021, se encontra lá em 2 João, no verso 3, que diz assim: a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém? Nós recebemos essa palavra profética, escrita por João. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em 2021, em verdade e em amor. Mas eu quero meditar com você rapidamente em qual é a nossa verdadeira necessidade. É justamente isso que o apóstolo colocou no versículo. É a graça de Deus, porque ela é tudo que nós precisamos para viver uma vida verdadeiramente com satisfação. A segunda necessidade, ele traz a misericórdia de Deus. Por causa dela, nós não somos consumidos por esse mundo em corrupção. E a terceira necessidade, já foi graça e misericórdia, a terceira necessidade é a paz. A paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, para nos fazer perseverar até que Ele venha. Como nós recebemos essa graça, essa misericórdia e essa paz? Ele também responde aqui no texto. É através de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que 2021 você possa compartilhar a graça e a misericórdia do Senhor por onde você passar. Amém? Tu que estás assentado
ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subirei com o novo transformado, lá na glória vou entrar. Contigo estarei pra todo sempre. Aleluia, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Cristo, vem, Senhor Filho, Mestre, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Cristo, vem, Senhor Filho, Mestre, ó vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Aleluia! Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, que Ele venha e possamos nos encontrar com Ele. Que possamos entender que tudo é para Ele e por Ele todas as coisas. Não nos gloriar em nós mesmos, a não ser nas nossas fraquezas, como escreveu o apóstolo. E saber que quando nós não podemos, quando nós não conseguimos, o Senhor é conosco. E nós experimentamos isso nesse ano. Nós nos encontramos, nos achamos perdidos e cansados, e algumas vezes em desespero por causa de toda essa situação de pandemia. Mas o Senhor, Ele nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos revigorou, e toda honra e glória seja dada a Ele. Que possamos viver e entender que a graça do Senhor nos basta, que Ele possa nos dar a sua misericórdia todos os dias, e que Ele possa encher o nosso espírito de paz, para que mesmo diante das dificuldades, nós possamos continuar confiando, mantendo a nossa fé, de que o Senhor cuida de todas as coisas, amém? Sou
quando eu estou fraco, quando estou caído, tu me levanta e me encoraja, tu me dá forças e me resguarda, tu me levanta e me encoraja, tu me dá forças e me resguarda. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Graça e paz em nome de Jesus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde. Nós estamos iniciando nossa última mensagem nesse ano, um ano onde nós vivemos algo que ninguém imaginava, mas estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livrou e graças rendemos a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Então, o desejo do nosso coração nessa noite é encerrar esse ano anunciando Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso refúgio, nosso lugar seguro. E na quinta-feira, o nosso culto de ensino, na quinta passada, eu falei a respeito de Jesus, o tabernáculo, né? E eu quero nessa noite continuar falando de Jesus, porque Jesus, Ele é o alvo das nossas vidas, né? Ele é o modelo para ser seguido, Ele é o mestre. Então, nessa quinta agora, eu quero falar a respeito de Jesus, a nossa aliança com Deus. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus e termos esse entendimento, que Jesus, Ele vai celebrar uma aliança conosco, a aliança que foi prometida desde o início, a aliança que ela vem sendo confirmada, né? Desde Abraão, e aí ela vem sendo confirmada até Cristo. E como a própria palavra nos diz, Cristo é a plenitude de todas as coisas. Então, a aliança se tornou perfeita
em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 12 e 13. O texto diz assim, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está. Você que está se conectando conosco, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder adentrar os lares nessa noite para falar do amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido entrar nos lares nessa noite para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação em Cristo Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo, o selo da promessa, possa estar nos ajudando, nos ensinando. É Ele que nos ensina todas as coisas. Que Ele possa estar iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos compreender essas verdades e aplicá-las na nossa vida. Pai, nós estamos terminando um ano e já vai romper um novo ano, uma nova expectativa no nosso coração, uma nova esperança renovada em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida daquele amigo que está se conectando, que hoje possa ser um dia de tomada de decisão, de saber que há uma aliança, temos uma aliança em Cristo Jesus. Pai, nos abençoe, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então aqui, nós vimos a palavra de Deus, que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Então, dessa forma, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo. É interessante que quando o anjo anuncia Jesus, ele vai falar que ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, para justamente trazer essa aliança novamente entre o homem e Deus, uma aliança que foi quebrada no jardim do Éden e agora será restabelecida em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos compreender os propósitos de tudo isso. Então, eu quero trazer aqui uma analogia bem simples a respeito do casamento, porque a Bíblia também traz essa analogia a respeito da aliança que um homem tem para com uma mulher. Então, uma aliança, ela é celebrada através da palavra, através do sangue e através do selo ou da aliança, né? Nós que nos casamos, tivemos essa bênção, né? O casamento é uma bênção sobre a nossa vida. Nós levamos o selo, a aliança, justamente para testificar e anunciar que temos um compromisso, que temos uma aliança com o nosso cônjuge. Então, quando nós vamos numa cerimônia de casamento, nós vamos ver ali os votos. Você que se casou, você fez seus votos, você fez um juramento para com a sua esposa, e muitas vezes nós precisamos nos lembrar, né, dessa aliança, nos lembrar desses votos, daquilo que nós professamos através de palavras, né, de ser fiel, até que a morte nos separe. Tudo isso é relativo a uma aliança. E em seguida, a união, né, propriamente dita entre o casal, onde é estabelecida essa aliança de sangue,
Então nós temos os votos, a palavra, o sangue e o selo, que é a nossa aliança. Então, essa aliança que nós celebramos com o nosso cônjuge é a mesma de Cristo para com a igreja. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Então, para compreendermos isso, nós vamos ver aqui, ó, João, no capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne, eu já citei aqui, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra encarnou para justamente celebrar essa aliança. E no mesmo João 14, João no capítulo 14, verso 1 a 3 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então a promessa, a palavra, o penhor de Jesus para conosco é esse. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. E esse costume, na tradição judaica, era dessa forma: o noivo se retirava, ele firmava o compromisso com a noiva, mas ele voltava para a casa do seu pai para preparar o lugar, preparar para receber a noiva. Então, isso era comum na tradição do povo judeu. Para nós é um pouco diferente, uma outra cultura, uma outra tradição, mas quando Jesus está falando aqui a respeito de ir preparar lugar e voltar para buscar, ele está falando justamente a respeito desse casamento, as bodas do Cordeiro. Então a promessa, então a palavra foi empenhada, e é assim que acontecia. Então Jesus, ele vai voltar, querido. Sabe por quê? Porque ele empenhou a palavra dele. Então nós precisamos crer. A nossa esperança está nessa palavra empenhada de Jesus. Vou repetir o capítulo aqui de João 14, verso 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Às vezes nós estamos ansiosos, né? Às vezes estamos com muitas preocupações. O que Jesus fala para nós é para crermos. Crermos em Deus e também nele. Fala, na casa de meu pai há muitos aposentos. E ele foi preparar lugar e voltará. Porque o desejo de Deus é que onde nós estivermos, ou onde ele estiver, nós estejamos também. Então o desejo de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Então, a palavra foi empenhada. Então, isso aí faz parte da aliança. E aí nós temos a questão do sangue. Hebreus, capítulo 9, verso 12 a 14. Hebreus 9, de 12 a 14, está aí na tela. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus,
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. O contexto de Hebreus, todo o capítulo 9, ele está falando justamente a respeito da antiga aliança e a nova. Praticamente todo o livro de Hebreus, ele faz esse comparativo a respeito da antiga aliança e de Jesus, né? O sumo sacerdote da nova aliança, né? Isso eu falei na quinta passada. Então aqui, ele está fazendo um comparativo. Olha, na antiga aliança, o sangue de bodes, de novilhos, a cinza eram espalhadas numa cerimônia sobre aqueles que estavam impuros e os tornavam exteriormente puros. Então aí ele fala, quanto mais o sangue de Jesus, que foi derramado em meu e em seu favor. Então esse sangue que foi vertido ali na cruz, ele faz parte dessa aliança. Então Jesus, ele empenhou a palavra e derramou seu sangue para consumar a aliança que nós temos com Deus. Foi por mim e por você, não por ele mesmo. O sacrifício foi por nós, por isso que a graça nos alcançou. Então, a simbologia, tudo que está acontecendo ali no Calvário, tudo aquilo que Jesus sofreu, e o sangue que foi vertido, foi justamente para testificar a aliança que temos agora com Ele, a aliança que temos com Deus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo traz novamente esse entendimento. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha só, vocês foram comprados, e o preço foi o sangue de Jesus, vertido ali na cruz. A aliança que o próprio Deus vai celebrar. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai chamar Jesus do segundo Adão, porque o primeiro falhou, o primeiro quebrou essa aliança, e agora em Cristo, assim como nós lemos no texto inicial, né? No tempo que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Então nós não tínhamos aliança nenhuma com Deus, porque ela foi quebrada. E agora, em Cristo Jesus, nós fomos adotados como filhos, né? Somos participantes dessa aliança, através da palavra, quando Jesus empenha a sua palavra, através do sangue, e o que é mais maravilhoso, agora, através do selo, a promessa, o selo da promessa. João, no capítulo 14, eu quero compartilhar o verso 16 a 18, põe na tela aí, guerreiro. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então aqui a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Tem um outro texto aqui, eu esqueci de separar aqui a respeito do livro de Atos, né? Onde acontece justamente a descida do Espírito Santo, né? O selo, o penhor. E aqui, ó, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz que
nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, olha que maravilha, nos selou como uma propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Uma outra tradução fala que o Espírito Santo é o penhor da promessa. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós já falamos a respeito disso, a respeito de sermos a morada de Deus, né? Somos santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós e justamente ele testifica a respeito da aliança. Ele é o penhor. O texto aqui fala que ele é a garantia do que está por vir, da nossa esperança. Então, assim como a palavra de Jesus se cumpre sempre, todas as promessas dele se cumprem, ele prometeu, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Nós não estamos abandonados, nós estamos em Deus, há um penhor, há uma garantia em nós. O Espírito Santo, ele é o penhor, é como se ele fosse aquele que garantisse que todas as promessas vão se cumprir, que a palavra que foi lançada vai se cumprir, que o sangue que foi derramado, ele não foi em vão, ele nos comprou, ele nos tornou um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido para anunciar as verdades do Evangelho. Isso faz parte da aliança, querido, que se cumpriu em Cristo Jesus. Nós já estamos selados pelo Espírito Santo. É interessante nós pensarmos a respeito disso. Lá em Efésios, no capítulo 1, 13 e 14, o texto começa assim: nele, se referindo a Cristo. Eu não consigo trazer todos os versículos, senão fica muito longo, né? Mas o versículo anterior está falando a respeito de Cristo, então ele diz assim, nele, eu até coloquei entre parênteses aí, Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Aleluia, glória a Deus. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que permanecem, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha que texto maravilhoso, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava ali em Éfeso, nele, em Cristo Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, nós somos herdeiros. O apóstolo Paulo também escreve a respeito disso, olha, vocês que se renderam a Cristo, vocês que entregaram a vida a Cristo, vocês agora são filhos, e se são filhos, vocês são herdeiros, e se vocês são herdeiros, são co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E o que nos dá a garantia? O selo do Espírito Santo que está em nós. É interessante que, para encerrar, né, essa palavra, tendo esse entendimento, né, dessa aliança, uma aliança baseada na palavra. Então, querido, você e eu, todos nós precisamos estar cheios da palavra, do conhecimento, para justamente saber a promessa, saber aquilo que Jesus prometeu. Ei, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, por isso eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejais juntos. O desejo de Deus é que você esteja junto com Ele. Talvez durante esse ano, foi um ano difícil, talvez até você se afastou dessa aliança, você se afastou dessa promessa,
Você se afastou talvez dessa esperança. E muitas vezes retornou, né? A estar distante de tudo aquilo que Jesus prometeu. Tudo aquilo que Ele já nos proporcionou. O livramento, a graça sobre as nossas vidas. Então, hoje é o dia, hoje é o último dia do ano, mas é só do ano. Já já vai raiar um novo ano, com nova esperança, nova expectativa. Mas a nossa expectativa precisa estar em Deus, precisa estar em Cristo, a nossa aliança precisa estar em Cristo Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora, e você sabe que você precisa retomar a sua aliança com Deus. Ou você que ainda não firmou essa aliança, hoje é o dia de, já vamos entrar um ano novo com vida nova em Cristo Jesus. E para aqueles que já foram selados, aqueles que estão nessa caminhada, né, a cada dia, crescendo no conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Eu separei um texto aqui que é maravilhoso, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 2 a 4. O texto diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos uma carta viva e selada pelo Espírito Santo de Deus, porque uma carta, para ser enviada, ela precisa de um selo. Eu e você temos esse selo, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas que estão à nossa volta, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, elas precisam ver em você o resultado do amor de Deus, o resultado dessa palavra empenhada de Cristo, o resultado do sangue que foi derramado em nosso favor, o resultado do Espírito Santo que habita em nós, controlando todo o nosso ser, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Então, nós somos uma carta que leva todo esse resultado do agir de Deus na nossa vida, selados pelo Espírito Santo. Então as pessoas precisam ver o nosso testemunho, o nosso agir, para justamente terem o desejo de conhecer a Cristo. Cartas vivas, um testemunho vivo, para que as pessoas possam se achegar a Deus, não a nós, não a nossa igreja simplesmente. É claro que a nossa igreja está aqui justamente para ajudar, né, fortalecer. É como se fosse um quartel-general, onde nós somos alimentados, cuidados, para justamente cumprir nosso ministério. Mas o nosso ministério é Cristo, assim como o apóstolo Paulo está dizendo. Nele, Cristo, nós ouvimos a palavra, recebemos a verdade, e agora, selados pelo Espírito Santo, conduzimos as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a graça que nos alcançou, de acordo com a aliança que Cristo firmou através da cruz do Calvário, através da sua vida aqui na terra. Enquanto Ele esteve aqui, Ele anunciou o reino, para que justamente nós pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. Então, querido, nunca se esqueça, você é uma carta viva, selada pelo Espírito Santo,
comprado com alto preço, o sangue da cruz, e tem promessa para a sua vida, porque Cristo mesmo empenhou a sua palavra, e o Espírito Santo testifica isso nos nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, te livre de todo vírus, de toda pandemia. Nós vamos agora estar encerrando, orando. Há famílias em luto aqui na igreja, porque, como eu disse, esse ano foi um ano muito difícil, mas a esperança que temos não é no ano que vai nascer, mas é em Cristo Jesus. É em tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, do livramento que Ele vai nos dar, para a glória dEle mesmo. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus, o Senhor amou de tal maneira cada um de nós, toda a terra, e enviou Jesus para cumprir essa aliança, firmar, testificar, dar a sua vida, para que nós pudéssemos novamente nos achegarmos a Deus. Pai, nós pedimos o renovo do Senhor, o refrigério do Senhor, ó Pai, o cuidado do Senhor na vida de cada um desses irmãos que perderam familiares, que estão com o coração, com uma tristeza, uma saudade, mas sabemos que o Senhor, ó Pai, é Senhor de todas as coisas, que nada foge do Teu controle, Pai. Então nós estamos totalmente confiados no Senhor. A nossa esperança está toda depositada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que esse ano que já vai romper, possa ser um ano de vitória, de celebração, de vermos o Teu agir, ó Pai, de vermos o fim desse vírus, Pai, no nome de Jesus. Nós possamos retomar as nossas vidas e cumprir o propósito, cumprir a missão, alcançar mais e mais pessoas para Cristo Jesus, anunciando a salvação, anunciando essa aliança em Cristo Jesus, Pai. Essa é a nossa expectativa para o novo ano, um novo ano cheio de vidas rendidas, de salvação na Tua casa, Pai. Nos abençoe, nos dê uma noite de paz na Tua presença, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Um feliz ano novo para você, no nome de Jesus.